Alanson. Pronto, Alanson, só quero te falar que o chefão tá aqui na live com a gente, o Romildo, viu? Presidente do Nordeste. Vixe, ô responsa. Então, Alanson, a gente estava falando sobre. Nós estávamos falando sobre humildade, né? Que a liderança é Uhum. uma relação que transformadora que mistura humildade com vontade. E você estava falando sobre algumas coisas que não é possível deixar para trás. Algumas coisas que é preciso valorizar, principalmente o contato e estar com as nossas famílias, né? Exato. Aí entra essa questão de propósito, né? E do que é importante, né? O que o conceito de sucesso para cada um, né? Então, se você não tiver um equilíbrio realmente entre a questão espiritual, né? Familiar e profissional, né? Você pode ir muito bem, né? Em determinado item, mas em uma dimensão dessa, mas ir ruim na outra. Então, esse equilíbrio, né, é que é o essencial. Aí eu lembro que tu falou, né, dessa questão aí também da humildade, e duas coisas que a minha esposa sempre reclamava nesse tempo todo aí que eu passei no Agro Amigo, eram duas situações. A primeira era essa de visitar cliente, andar de moto, de pop, de bis, de van, né? Indo lá para Buriticupu daqueles carrinhos e junto com um assessor de crédito, né? Núcleo 1, Núcleo 2, né? Tem uma história assim É, lá em Buriticupu, né? Arriscadíssimo. E eles só me levavam para cliente complicado, né? a cobrar, né, E Alanson? cliente só cliente complicado. E às vezes eu percebia que eles até me desafiavam. Ó, esse cara aí me tratou mal e não sei o que, tu vai? Rapaz, vambora. Se tu for comigo, nós vamos junto. E subindo nessas popzinha, né? E aí a Manava, rapaz, isso vai acontecer um acidente contigo e não precisa de tu fazer isso. Aí eu, não, mas não, precisa. Porque eu tenho que ir, eles vão, eu também tenho que ir, né? E eu tenho que dar um exemplo. E a outra situação que a Marinalva detestava era o após visita, né? Que depois tinha a interação, né? Ela me ligava de noite, onde é que tu tá? Eu não, tô interagindo aqui com o pessoal. Mas que era outro momento muito rico, muito rico. Apesar de sempre eles fazerem eu pagar a conta, né? Ou pelo menos metade da conta. E você Mas deixou era um essa momento, regra, viu? Que era um quando eu momento ia assim visitar, eles muito. queriam que eu pagasse também, viu? Porque num jantar desse, né, você ali conversando, é que a gente escutava muita coisa e feedbacks muito interessantes e que você aumenta, né, a sua relação, né, a gente está falando de liderança relacional, né, essa conexão com cada colaborador, né, então o cara sentava ali do teu lado e aí, né, conversar e dizer como é que tava, e às vezes falar mal até do chefe, e você tem que filtrar, lógico, né? Mas assim, era um momento assim, muito rico que a mais nova detestava, né? Mas que para a gente Mas tu conseguir essa gostava, né, proximidade. Alanson? Ah, eu gostava demais. Para a gente conseguir essa proximidade, eles têm que sentirem que a gente estava com eles. Então eu saía, às vezes eu esquecia de ir com uma camisa de manga comprida, eu voltava com o meu braço queimado, né? Queimado de sol. Ali em Codó, por exemplo, lá abrindo as porteiras lá das fazendas. Então eu me lembro que, né, quando eu cheguei no hotel, meu braço estava vermelho, vermelho, vermelho e todo sujo de barro. Aí a pessoa perguntava, tu estava se rolando no barro. E, e, e às vezes, assim, determinados líderes, gestores, assumem aquela postura, né? É, é,
aí vem a questão do poder, né, da sede do poder, o poder às vezes corrompe, né, e que não descem, né, ali com essa humildade, né, que tu mencionaste, né, para estar ali junto com o teu colaborador, né, e isso, né, nesse estudo, né, que eu até falei aqui, de tanto numa empresa, né, com características totalmente diferentes, mas esse líder parceiro, né, foi a característica mais bem avaliada nos dois tipos de empresa totalmente diferentes, né, isso estatisticamente comprovado, né, então assim, a gente percebe essa importância, né, de dar o exemplo, né, e como eu falei, eu sempre procurei dar o exemplo. Tem um livro eu acho que é do Patrick Lencioni, que ele fala The Five Dysfunction of Time, né? Ele fala das 5 disfunções, eu não sei se eu pronunciei errado, ele fala das 5 disfunções da equipe, né? Então ele fala de uma equipe de alto desempenho. Como é que se monta uma equipe de alto desempenho? E ele fala que as 5 funções, mas também tem as 5 disfunções dessas equipes. E a primeira disfunção que ele fala, Lance, que eu acho que casa muito com o que nós estamos conversando até agora, ele fala da ausência de confiança, não é? Ele fala de a ilusão de invulnerabilidade. Então, por exemplo, neste ambiente, este aqui não é um ambiente seguro, neste ambiente eu não posso ser quem eu sou, neste ambiente eu não posso discordar, nesse ambiente eu não posso me colocar, nesse ambiente eu preciso ser um tipo que eu não sou, porque eu não tenho abertura de relacionamento com o meu chefe. Então, às vezes, a gente busca numa equipe outros motivos para que o colaborador não esteja dando resultado. Quando, na verdade, a raiz do problema é a ausência de liberdade para a pessoa ser o que ela é. E aí, Alanson, pensando, eu trouxe até uma pergunta para me fazer para você, por exemplo, o relacionamento. As pessoas acham que ter relacionamento eu tenho um bom relacionamento com a Alanson. Não, então nós estamos livres de qualquer tipo de conflito. Só que a origem do relacionamento é o conflito. Porque só vai ter conflito porque existe relacionamento entre duas pessoas. Eu não quero ter conflito com ninguém, então não se relacione com ninguém. Então, o relacionamento existe conflito. A minha pergunta que eu quero fazer para ti, principalmente quando tem um contraditório aí no meio. Então, principalmente quando você discorda da sua liderança. A minha pergunta é o seguinte: é possível, Alanson, manter uma liderança relacional, mesmo com contraditório, mesmo com divergências, mesmo com opiniões contrárias da liderança ou do chefe? Eu acho que sim, eu acho que você trabalhar com pessoas que pensam sempre da mesma forma que você e aceitam, né? Eu acho que tem às vezes até uma certa tendência, né? De determinadas seguidores, digamos assim, de sempre concordar com o seu chefe, né? Não, o chefe está sempre certo, né? Aí o cara pede isso e você vai lá e faz não, por que tu tá fazendo isso? Não, eu também não concordo, não. Não, mas o chefe pediu, né? Então... Mandou, eu faço, né? Eu particularmente, assim, eu sempre... E aí eu acho que o gestor ele tem que dar essa abertura para receber esse feedback, né? Então a gente percebe muito em muitas empresas que adotam o feedback aí 360 graus, que vira um papel, assim, um pacto de hipocrisia, eu diria assim, né? Tu me avalia bem, eu te avalio bem e a gente uma mão fecha bonito, outra, né? E faz uma vez por ano, né, o feedback. Eu particularmente, tanto no banco quanto com o relacionamento com o pessoal do INEC, a gente sempre fez muito feedback. Eu me lembro assim de reuniões de feedback que a gente fazia, que virava era noite, né? Aí Leidiane, Edilene, que estão aí na live, né? Sabe bem, virava, a gente ia para um hotel assim, dava meia-noite, a gente tava descendo
além, ó, aconteceu isso e isso na determinada situação, isso e isso, eu não concordei com isso. E eu acho que aí é que a gente cresce, porque você vê a percepção do outro, né? De você mesmo, né? Vê os pontos que você pode melhorar. Então, esse conflito, eu vejo como saudável. E interessante que eu peguei aqui um outro artigo que fala de uma característica que é o humor positivo, né? A influência do humor positivo na percepção de liderança da equipe e no desempenho, né, dessa equipe. E já A Marinava tá. Alan, a Marinava tá. Hã? Então, o título desse artigo, ele é de 2018, é bem legal, de uma revista internacional lá dos Estados Unidos, sobre uma revista de liderança e desenvolvimento organizacional, né? Que chama Journal, né? O título é O Humor como Lubrificante do Relacionamento. Né? Humor positivo. Ainda bem que né? São 10 horas já. E aí, dentro dessa relação entre humor e percepção de liderança, né, que já existiam vários estudos dizendo que há uma relação positiva entre o humor e a percepção que as pessoas têm de liderança, que o humor ele melhora o relacionamento interpessoal, ele reduz estresse, ele motiva, né? Ele inseriu dentro dessa relação o conflito, né? Uma relação de conflito entre o líder e a equipe, né? Esse humor que ele fez a pesquisa é o humor do líder, né? O humor do líder ali, né? Pode interferir positivamente ou não na percepção de liderança. Então, a primeira hipótese é que o humor do líder melhora o relacionamento interpessoal, reduz estresse, motiva, e ele comprovou isso. E aí a segunda hipótese era esse conflito, né? Atuando na relação entre humor e percepção de liderança, né? É uma relação que a gente chama de moderadora, né? Ela não fica no meio, ela modera. Então ela pode influenciar positivo ou pode influenciar negativo, né? Dependendo do desvio lá do ângulo. E aí, nesse contexto de alta tensão, o efeito do humor, ao contrário, né, do que muita gente poderia pensar, a relação nesse contexto de conflito, de tensão, o efeito do humor gerou uma percepção maior de liderança efetiva, né? Mesmo num cenário conflituoso, porque é aquela coisa, você está ali no embate com o seu chefe, né, numa relação de conflito, mas no momento em que ele chega e conta uma piada dentro do contexto, lógico, que aqui é humor positivo, não se trata de brincadeira, não, é relação de humor, né? Então ele faz uma brincadeira com um colaborador, devido àquela situação de estresse que estava tão grande, ele percebe a liderança melhor nesse gestor com o conflito, com a situação do conflito. E ele estudou também o impacto disso tudo, do humor e da percepção de liderança com o conflito, no desempenho da equipe. E melhorou o desempenho da equipe também, mais do que quando não tinha a situação de conflito. E aí entra essa questão que a gente estava falando, né? Né? De você saber ali a medida, né? De você ouvir coisas que você, né, às vezes não quer ouvir, né? De ter abertura para o feedback em prol do desempenho melhor da sua equipe, né? Acho que cai bem com isso daí. Eu tive em São Paulo ano passado, num evento do CONAR, e o tema era Humanize, né? Trazer a humanização para dentro das relações de trabalho.
E a pergunta que eu queria, às vezes a pessoa fala de humanização, e aí ele imagina, quem sabe, uma gestão de pessoas totalmente um olhar muito forte para as pessoas e como se deixasse de lado os resultados. Mas eu estou falando de uma humanização voltada para os relacionamentos. Eu tenho até uma frase que eu coloco, as pessoas estão muito preocupadas nessa era aí digital, com a ocupação dos robôs para a substituição do mercado de trabalho. E aí eu tenho falado o seguinte, se você não quiser ser substituído por um robô, não se comporte como um. Então tem gente que está se comportando desde agora como um robô, que serve para fazer só operacional e não se relaciona, não tem contato com as pessoas, e realmente você tem que ficar com medo. Se você se comporta como um, realmente fica com medo porque talvez ele troque, ele lhe substitua nas suas funções. Mas a pergunta que eu queria que a gente esclarecesse um pouquinho, é possível, Alanso, com esse exemplo que você trouxe agora, né? Com essa pesquisa, é possível a gente ter uma gestão humanizada e mesmo assim gerar resultados? Que as pessoas não confundam, existe uma gestão de respeito, de relacionamento, de escuta, de comunicação assertiva, comunicação ativa, mas existe também uma entrega que precisa ser feita. Salutar essa relação humanizada, ela gera resultado para a empresa? Sim, sim. Eu acho que sim. E eu acho que é cada vez mais difícil hoje, né, nesse contexto que a gente vive, né, de você estar investindo realmente em relacionamento. Agora mesmo, essa situação agora, né? Eu tô no home office, né? Já há uma semana. E eu percebo muito a falta do convívio, do humor. Eu sou muito bem humorado, né? Falando aqui, né, agora de humor e né, da relação com a equipe, porque realmente a gente fica ali no notebook, né, e e-mail, e relatório, né, a questão da pressão por resultado, e a gente está perdendo um pouco esse lado do relacionamento, né, que eu acho muito importante. Por exemplo, realmente a gente estava até conversando, a gente fez uma videoconferência, né, só com a nossa equipe. Assim, às vezes eu me sinto muito mais cansado, por incrível que pareça, aqui em casa do que lá, porque parece que quando a gente está lá, que está junto, motiva, você cria aquele relacionamento, né? E tá lá, 7 horas, 8 horas, nós estamos lá e trabalhando e brincando, né? E isso motiva mais. E quando a gente está aqui, né, sozinho, que eu estou aqui no home office, aí dá uma dor nas costas e aí fica tenso e calor, né? Às vezes. Então, a gente está perdendo um pouco essa questão às vezes pela pressão mesmo né, esse contexto que a gente vive hoje, né, de muita pressão por resultado, né, por desempenho, né, e muitas vezes a gente acaba ali cedendo a esse ambiente, né, de pressão. Eu lembro muito do vendedor de sonhos, né? Eu dava muito livro para vocês, aí eu assisti agora na Netflix, o Vendedor de Sonhos, e eu tinha dado para Vaninha, né? Ela deve estar assistindo aí. Eu dei uns 2 livros do Augusto Cury para ela, né? Do Vendedor de Sonhos, e o Vendedor de Sonhos, ele fala um pouco disso, né? O cara tá ali, prestes a se jogar do 21º andar, né? E vem um mendigo e chega e diz para ele, aí, o que é que tu tem me oferecer? Ele, uma vírgula, né? Aí uma vírgula como? Não, você está escrevendo a sua história e eu te proponho uma vírgula, uma pausa para reflexão, né? Aquela coisa de ressignificar, né? De valorizar o que a gente tem, né? E é muito legal isso daí, e o livro fala muito disso, de às vezes você ceder a toda essa pressão global, né, de eficiente e meta, e você esquecer o relacional, né?
de você chegar e conhecer o seu colaborador, de você ligar para ele e dizer, e aí, Moisés, como é que tá a Vanessa, né? E o Joaquim, né? Né? Então, antes de conversar, né, sobre o desempenho, né, do Moisés, mas de você conhecer o seu colaborador e humanizar essa relação. Lógico que tudo dentro do propósito, do alinhamento, né, com as metas, com desempenho, né, com feedback. Então, eu acho que isso daí é fundamental, né? O feedback, por exemplo, é uma ferramenta que se ela, eu acho que a maioria dos gerentes, né, às vezes fogem do feedback dos gerentes formais, né? Fogem do feedback, e eu acho uma excelente oportunidade de crescimento, né? Então, às vezes eu vejo assim, determinadas empresas que fica esse contrato mesmo de meio hipócrita de um avaliar bem o outro e não se chega e diz, né, claramente no que é que a pessoa precisa melhorar. Eu, inclusive, adotava a prática de, antes de dar a nota do colaborador, de chegar para ele e dizer o que é que ele precisava melhorar. Eu avaliava ele, né? E depois ele ia lá no sistema e me avaliava depois que eu avaliava ele, né? Então eu corri o risco aí de dar uma nota não muito boa e depois ele me revidar, mas eu acho que isso era essencial para você ouvir né, o contraponto da pessoa ali que está recebendo o feedback, né? Eu tô te avaliando aqui com um 7, porque eu acho que tu precisa se autodesenvolver, não te vejo tu fazendo um curso, não te vejo, daí tá aqui, um 7, né? E aí eu vi o que é que ele tinha para dizer, né? Então, e às vezes o gerente muitas vezes se esconde, né? Desse feedback, para não receber o feedback. Ele se esconde por alguns motivos, né? Ele se esconde às vezes pela insegurança, né? Porque ele não tem dados concretos para poder dar esse feedback. Às vezes ele se esconde porque ele não sabe aplicar o feedback, às vezes ele se esconde porque ele não conhece a ferramenta. E como ele não conhece o valor dessa ferramenta, o valor resgatador, eu posso chamar assim, ele não aplica. Então ele não aplica por vários motivos. Alan, a gente está chegando no final e a gente está num momento muito forte de home office, né? E a pergunta é como manter, Alanis, como um líder pode manter uma relação, ou manter um relacionamento, uma liderança relacional próxima, mesmo à distância. Eu lembro, Alanis, que eu sempre fui muito focado para resultado, então organização, planejamento, plano de ação. E aí eu sempre deixei de lado o relacionamento. E aí, nessa minha experiência que a gente teve junto, eu tive que remodelar isso, né? Inclusive, como eu tenho um lado muito desenvolvido para a gestão, e aí eu sempre fico me vigiando para passear pela liderança, eu tive que agendar. Então, eu botava na minha agenda dia do relacionamento. Sabe por quê? Porque, naturalmente, de acordo com o meu perfil, o meu perfil ele vai olhar muito mais para os resultados, para o planejamento, para o controle, para o plano de ação, para as metas, para o orçamento, e ele tende a deixar o relacionamento em segundo plano. E se você não se policiar e vigiar, você não se relaciona. Eu estou falando de uma gestão à distância, que você não tem as pessoas próximas. Nós dois já tivemos muito essa experiência de ter aí 24 agências para fazer a gestão e precisávamos nos relacionar com essas pessoas. A Betânia está aqui com a gente também, e a Betânia sabe muito bem como é esse desafio. A Betânia, a Lidiane e outros gestores que fazem essa gestão à distância. Então, como fazer isso, né? Inclusive a Leide, a Betânia, a galera pode até mandar umas mensagens para a gente contribuindo com essa resposta. Como, mesmo em período de pandemia, como continuar se relacionando para manter viva essa chama do relacionamento, do engajamento dessas equipes? E aí, pessoal? Contribui com a gente. As dicas, o que a gente pode fazer? Como eu falei, eu colocava na minha agenda, quinta-feira, dia do relacionamento, para que eu pudesse ligar. Então, de que maneira a gente pode diminuir essa distância, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal está contribuindo. Leide, Betânia, Alanso, tu viveu isso por muito tempo, quase que 10 anos, né?
Como é que Uhum. você conseguia estreitar esse relacionamento com as pessoas? Hoje a gente tem o Zoom, tem o Meet, tem várias ferramentas de se É isso que eu ia aproximar. falar. Na época que eu tava, eu tinha ali, ó, a nega entrou. Eu tinha várias, tinha o VoIP, a gente usou muito o VoIP, o próprio celular. Mas assim, Uhum. como a Betânia falou, com o advento da tecnologia, isso facilita mais, é verdade. Então a tecnologia está. E Betânia, mas queira acreditar ou não, assim, algumas pessoas, mesmo com o advento da tecnologia, ainda não vê a importância ou não priorizam esse relacionamento. Quer É, contribuir, Alanson? é, eu acho que a gente tem que aprender aí a usar mais essas ferramentas aí que estão disponíveis, né? Porque hoje, né, a maioria das empresas, né, cortando custos, né, não se faz mais viagens, né, para visitas gerenciais, se faz Era muito pouco, bom. então, é, assim, aí quebra um pouco, né, aquela proximidade, né, e eu acho que a gente tem que aprender a utilizar mais essas videoconferências, né, esses aplicativos aí permitem, né, o Zoom e o WhatsApp, o Banco do Nordeste, por exemplo, tem o Teams aí, que é muito legal, Eu e usava muito, Alan, eu usava muito, né, nesse meu processo de desenvolvimento nessa área, eu usava muito de não misturar as ligações. Então, por exemplo, quando eu ligava para cobrar, né, eu comecei a mudar, oi, tudo bom? Quando está depois eu entrava ali no que eu ligava para cobrar. E outras vezes eu ligava só para me relacionar. Se não vai cobrar nada, não, hoje não. Porque às vezes você mistura o contato e a pessoa não percebe que contato você fez. Se você fez um contato de relacionamento, de proximidade, de interesse mais pessoal, de saber como é que a pessoa ali está, ou se você atrelou as duas coisas. É como se você faz chamar para dar um feedback, você entra com o feedback e faz um elogio, ou solicita alguma coisa. Então aquilo ali, uma coisa eu acho que anula a outra. Eu acho que são momentos separados, acho que pode ser uma dica, né, para que a gente consiga manter esse relacionamento mesmo à distância. é. Que quebra até aquela questão também que muitas vezes fica, liga só para cobrar, né? Liga só. Aí não, tô te ligando para saber como é que tu tá. Né? Então, acho que é uma dica legal mesmo. Né? Porque assim, não existe liderança relacional né, se não tiver o contato, né, entre as pessoas. Então, fica ali aquela liderança formal, né, mas sem a validação da equipe. Então, se você quer mesmo investir, né, numa liderança relacional, você tem que investir no contato, na conexão. Acho que o líder relacional é justamente esse cara que consegue conectar todos os setores da empresa, todos os colaboradores da empresa, né? Perfeito. Tem alguma outra Alan, dica aí de não como colocar. melhorar esse contato no Ainda ambiente não. Gente, virtual? Alan, eu queria te agradecer, né? Dizer que foi um papo assim riquíssimo, né? Ah, eu que A agradeço. galera, a galera participou muito, né? O John está falando se fazer presente sempre, né? Então, pelo WhatsApp, pela uma ligação, pelo VoIP, pelo Zoom, pelo Meet, se fazer presente nos momentos, também nos momentos difíceis e momentos especiais. Dizer que foi um bate-papo altamente agregador, né? Dizer que foram muitos insights aí que surgiram tanto para mim, quanto para você, quanto para outras pessoas. Dizer que essa live eu vou baixar, vou salvar e vou colocar lá no YouTube. Então as pessoas podem rever e estar indicando para outras pessoas. Falar no YouTube, galera, comecei agora no YouTube, então vão lá, dá um likezinho, né? Dá uma curtida e se inscrevam lá no canal para a gente tá recebendo os conteúdos que a gente vai estar enviando. O nosso site também está pronto, é o Legal. www.resultcdl.com.br. Então, cada live que a gente faz aqui sobre essa temática, eu sempre lanço um artigo. Alan, inclusive, você está convidado para escrever um artigo aí para o nosso site, tá bom? Ah, beleza. Então,
A gente lá colocou nossos eventos, tem os nossos cursos, tem os artigos que a gente está escrevendo. Tá tudo no começo, mas a gente queria muito contar com o apoio de vocês nesse sentido. Na quarta-feira, o nosso convidado da live é o Vano. O Vano é um parceiro nosso, um conhecido nosso. O Vano hoje é supervisor da Supera. O Vano também se formou em coach e vai contribuir com a gente sobre liderança coach, um novo modelo de liderança. Falamos sobre liderança relacional e vamos falar agora sobre liderança coach. Eu queria convidar vocês para estar conosco na quarta-feira nesse mesmo horário. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Alanis, brigadão, viu, Alanis? Cara, eu que agradeço. Para mim, assim, é uma honra aí, dividir contigo aí essa live e ver o quanto que tu se desenvolveu, né? De comedor de piaba lá lá da Maria Santa. E o cara tá aí, tá dando show, né? Como coach aí, assim, ver esse desenvolvimento, né, teu aí é um prazerzaço para mim, viu? Cara, eu costumo dizer que eu sou a soma das parcerias que eu tive, né? Então são vários parceiros, você, a Leide, a Betânia, a Vânia, várias galera que estão aí, né, com a gente, pessoas que me moldaram. Eu tô dizendo que eu fui um cara moldado, né? As últimas experiências me moldaram muito, então isso é muito fruto de molde. E a gente está em constante evolução. Né? Então, muito obrigado. Eu espero contar contigo. Prepara o artigo, vê que eu vou te cobrar aí. E na quarta-feira a gente vai estar com o Vano e a Leidiane vai estar com a gente também na próxima semana. O Carpegiano também vai estar com a gente na próxima semana. E tem vários convidados, viu? Olha. Obrigado, gente. Fique com Deus. Deus abençoe, viu? Valeu. Tchau. Abração aí para todo mundo. Tchau.